Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a conhecer um pouco mais daquilo que Deus está fazendo na terra nos nossos dias, daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, chamando o seu povo para orar, para buscar a sua face, para adorá-lo, para preparar o caminho da vinda de Jesus. E você está sendo convidado para isso. Esteja com seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gedeões está começando. Muito bem, como os Gedeões 24 horas diante do Senhor, este ministério tão maravilhoso de intercessão 24 horas, adoração 24 horas e muito em breve teremos também a pregação da palavra 24 horas, o evangelismo. Muitas pessoas pensam, intercessão, oração é para gente idosa, é para aposentado, é para gente que já viveu a vida e agora tem tempo ocioso, tem tempo para fazer isso, tem tempo para orar. Hoje queremos conversar sobre a juventude nas mãos do Senhor, sobre jovens Gedeões, sobre jovens que estão se dando ao Senhor, buscando a sua face e descobrindo quão maravilhoso é dar a sua juventude para Deus, ter um sentido especial, um chamado de Deus. E queremos ver aqui na palavra como o Senhor nos diz em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador. Quando este texto foi escrito, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus, o Filho de Deus, jovem, ele ainda não tinha dado a sua vida ali na cruz do Calvário. Por isso, o texto diz, lembra-te do teu Criador. Nós, além de nos lembrarmos do Criador, nos lembramos do nosso Salvador. De uma maneira tão maravilhosa, Jesus veio ao mundo e ele viveu 33 anos aqui entre os homens. Desse tempo, podemos dizer, 3 anos e meio, Jesus viveu intensamente, cumprindo um ministério, cumprindo uma agenda de Deus, curando os enfermos, ressuscitando mortos. Jesus estava expelindo demônios, endireitando a vida das pessoas, colocando-as no caminho da retidão, no caminho do Senhor. E ele era um jovem que foi ouvido, um jovem que muitos outros bem mais velhos do que ele o seguiram, porque Jesus falava e ensinava não como os escribas, os fariseus, não como quem recebe por tabela algo, mas Jesus falava com autoridade. Jesus falava a palavra dele, a palavra de Deus, ele dizia, eu porém vos digo. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele estava trazendo um novo contexto para a lei, para as Escrituras. E nós vamos ver tantos jovens na palavra de Deus sendo usados. Nós vamos ver Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, cujos nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abdênego, nomes persas, dos deuses persas. Eram meninos, eram adolescentes. Quem sabe Daniel tivesse de 13 a 16 anos, não era homem feito ainda, mas Daniel, ele colocou no coração dele não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel sabia que aquela comida que era posta à mesa dos banquetes do rei eram comidas sacrificadas aos ídolos. E ele tinha no seu coração, ele tinha uma aliança com o seu Deus, o Deus de Israel. E na aliança de Daniel, como de todos os jovens
judeus, ou todos os jovens hebreus, uma aliança de comer a comida kasher, ou seja, comida pura, pura. Nada de alimentos impuros proibidos pelo Senhor. Ele e seus 3 amigos, então, se colocaram diante de Deus para cumprir o propósito do Senhor e comer a comida pura. Eles não se curvaram diante da imagem que Nabucodonosor levantou no campo de Dura. Eles disseram, olha, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que nós não nos curvaremos diante da tua imagem, não nos prostraremos diante dos teus deuses, porque temos apenas um Deus ao qual nós servimos. Jovens corajosos, o rei enfurecido mandou que os 3 fossem lançados na fornalha. E tal era a força daquele fogo, tal era o calor daquelas chamas, que os soldados, os mais fortes do rei, que carregaram aqueles meninos e os lançaram na fornalha ardente, aqueles soldados foram mortos pelo calor. E os 3, apenas as cordas que os prendiam. Eles estavam ali com seus chapéus, com as suas capas, com as suas roupas de gala, porque o julgamento foi tão rápido, eles nem tiveram tempo de tirar aquela roupa de festa, que era da inauguração da estátua no campo de Dura, a estátua para ser adorada. As cordas se romperam e o rei disse, olha, nós não jogamos 3 jovens dentro do fogo, mas eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. E o rei não pode fazer outra coisa senão reconhecer Deus na vida daqueles jovens e reconhecer o Deus daqueles jovens como o Deus que salva, o Deus que impede o poder do fogo, o Deus que levanta o seu nome no meio dos jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego elevaram o nome do Senhor em Babilônia e trouxeram para o seu povo a alegria, entre aspas, o orgulho de serem filhos ou de pertencerem ao Deus Altíssimo. Nós vamos ver, João Batista morre com pouco mais de 30 anos, um jovem, cumprindo o seu papel, levando toda a nação de Israel a buscar o Senhor, preparando a vinda de Jesus. Vemos como Davi era apenas um adolescente, estava lá cuidando dos rebanhos do seu pai e foi chamado em casa e foi ungido rei de Israel. Um adolescente, um jovem que viveu a sua vida pautada nos princípios do Senhor, na palavra de Deus. Vemos que Deus tem um carinho muito especial e um chamado muito especial para os jovens. E hoje, você que está nos assistindo aí, que é jovem, Deus tem um chamado muito especial para você, para ser também um Gideão da oração, da adoração ou da pregação da palavra. Não saia daí, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos daqui a pouco e você vai conhecer jovens que amam ao Senhor e que intercedem como você deve fazer. Até já!